Missão de proclamar o Evangelho na sua totalidade. Por isso que os pastores têm a função de equipar, preparar o membro da membresia, através da palavra de Deus, porque a missão da igreja é proclamar o Evangelho, é falar a mensagem de transformação de Jesus Cristo. É o que nós vemos em Atos dos Apóstolos, a igreja proclamando, saía testemunhando de casa em casa, no tempo da perseguição ali. E foi o período que mais a igreja se desenvolveu naquele período. Jerônimo, você vai trabalhar com outras realidades na comunidade onde você se encontra, com outras denominações. Ainda que não seja batista, mas há algumas denominações que fazem o trabalho da pregação do Evangelho. E há outras que a igreja não sabe definir o que é e o que fazer. Então, como é que você vai se confrontar com essa realidade? Você não vai trabalhar só com denominação batista. Haverá outras denominações ao redor. Então, como é que você vai trabalhar com essa realidade? Salmo 133, no versículo 1, fala que o bom e como agradável é viver unidos, irmãos. Então, mediante esse princípio estabelecido na palavra de Deus, a gente procurar, de certa forma, trabalhar de uma maneira que possa viver em união, buscando aqueles irmãos de outras denominações que têm a Bíblia como livro de regra, de fé e prática, para que nós possamos desenvolver, de certa forma, trabalhos até hoje, no tempo que nós estamos vivendo, e parcerias, respeitando um ao outro, e aqueles que não têm a Bíblia como um livro de fé, de prática, nós também temos que respeitar, para que eles possam, de certa forma, vir para o conhecimento da Bíblia. Eu creio que através da conversação, quando nós dialogamos, nós conversamos com as pessoas, nós chegamos ao denominador comum. Então esse vai ser o que eu posso fazer para trabalhar com essas pessoas. Jerônimo, o que é o Espírito Santo para você? O Espírito Santo, ele é divino, Ele é divino, ele é o Consolador, e ele é o Espírito da verdade, ele é o ser pessoal. Vamos estar aqui em João 14,16, Jesus falando: eu invocarei ao Pai, e ele vos dará um Consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo, para mim, ele é o Consolador. Ele que faz lembrar dos ensinamentos da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos em dificuldades, estamos em situações de quando nós lemos a Bíblia. O salmista no Salmo 100 eu ouvi a tua palavra no meu coração para que não pecasse contra ti. E ali o Espírito Santo, em determinado momento, nos faz lembrar certas passagens bíblicas. Mas o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade, ele é divino, ele é um ser pessoal. Isso é o que nós podemos falar mediante o que está revelado na palavra de Deus. Jerônimo, como pastor, você vai enfrentar muitos conflitos doutrinários sobre a questão do Espírito Santo. E você vai encontrar muito, talvez, sem aconselhamento em gabinetes, alguns membros que talvez você receba, não sei, ou dentro da sua própria congregação de novo coletivo, que alguém vai passar um ensino para ele que ele ainda vai ter que receber o Espírito Santo e vai ter que ter uma experiência ainda com Deus. E essa experiência se faz com um bom querido. E depois eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Atos, capítulo 2, e pudesse explicar para nós o que você entende aqui daquele derramar, daquela manifestação divina. Então, como você vai orientar
à igreja, como que você vai orientar aos crentes. Porque se fala que o crente aceitou Jesus, mas ele ainda vai precisar ter uma segunda experiência, ainda vai ter que receber o Espírito Santo. Então, como que você vai conviver com essa realidade, com esse conflito, com esse choque doutrinário? E depois você vai explicar o que você entende daquela manifestação de língua em Atos capítulo 12. Você pode abrir a Bíblia. A salvação, em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é Deus, é o Espírito Santo do Senhor que opera na vida daquele que crê. A questão dos dons, o apóstolo Paulo, ele fala que, no caso do dom de línguas, o apóstolo Paulo fala: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aquela questão da igreja de Corinto, onde existe um grande problema na questão do culto, E Paulo diz que melhor é falar palavras inteligentes, palavras que nós possamos entender, do que línguas e as pessoas não possam compreender o que nós estamos falando. Então nós devemos, mediante o texto bíblico, conversar, mesmo com o congregado. O mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo onde as pessoas têm acesso, rádio, televisão, jornal, revista, DVDs, têm acesso a todo e qualquer tipo de internet, material que possa estar fácil acesso às pessoas. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, nos dar a sabedoria e conversar com as pessoas, mostrar a ela que realmente que ela nasceu de novo, ela já recebeu o Espírito Santo de Deus. Não precisa estar atrás de a segunda bênção, mas respeitando a pessoa, com sabedoria, inteligência, para não magoar ou ferir a pessoa, mas mostrando biblicamente que ela não precisa estar atrás dessa segunda bênção. E Atos 2, nós entendemos que, mediante o que aconteceu aqui, nesse contexto, nós vimos ali que várias pessoas de diversos lugares, eles concorreram aqui para Jerusalém, e ali eles receberam, eles falaram das grandezas de Deus na sua própria língua. Então, Pentecostes, falar em línguas, as pessoas que são usadas por Deus, mas com o seu idioma, para falar para outras pessoas, para falar do Evangelho, das grandezas de Deus na sua própria língua. Então, entenda aqui, não é algo que as pessoas fazem muito questionamento, mas nós temos que esmiuçar e falar, ensinar biblicamente o que aconteceu aqui nesse texto de Atos 2. Então, eu creio que é isso, falar da grandeza de Deus na sua própria língua, mediante a ação, porque foi a ação do Espírito Santo de Deus, que se utilizou de Pedro, principalmente, para falar das grandezas do Senhor, e ali houve aquela propagação do Evangelho após essa descida do Espírito Santo de Deus. Geraldo, como pastor da igreja, você vai ter pessoas e cada pessoa é um. Cada pessoa tem seus sonhos, seus conflitos. E como você pretende, Geraldo, se posicionar diante da igreja? Que às vezes você vai conviver com uma realidade, com um membro ou um grupo que é uma coisa, e depois
outro grupo quer outra coisa. E às vezes não é fácil. E como que você vai, como pastor, se posicionar diante do conflito? Porque não é fácil. E principalmente quando alguns é de natureza difícil. Então, até algumas pessoas que já trabalharam com animais, isso é mais fácil adestrar um animal de que a mansão do ser humano. Então, Geraldo, você já parou para pensar um pouco na realidade? Já parei, muito. Você vai enfrentar conflitos, Muito difícil. você vai conviver com crises. Às vezes você vai estar fazendo a vontade de Deus e os outros não estarão lhe aplaudindo, não estarão te ajudando. E você já parou para pensar, Geraldo? Você vai ter pessoas de várias idades na igreja, até pessoas mais adultas, pessoas na sua faixa etária. Pelo menos Paulo deu um conselho a Timóteo: faça a obra do evangelista, deixa as questões, deixa as discussões, faz a obra do evangelista. Aí você vai ter sucesso. Então, como que você vai se posicionar, Geraldo? Porque um ser humano em conflito é difícil. E principalmente quando ele quer uma coisa. Então ele não entende que o pastor está para realizar uma função, um trabalho na igreja. Ele acha que o pastor está para atender os anseios dele. Então, como assim mais ou menos você vai se posicionar, se defender?